Santa Catarina em destaque. A governadora interina do estado, Daniela Reiners, falou sobre a infraestrutura do estado, principalmente se aquelas obras que já estavam em andamento, ainda sob o comando de Carlos Moisés, se essas obras continuarão ou se serão todas revisadas, porque cada vez que há uma troca de comando, isso seja a nível federal, estadual, municipal, são revisadas as obras, muitas vezes para contenção de gastos, algumas obras são cortadas. Segundo a governadora em exercício, estas obras elas terão continuidade até porque ela acredita que isso é investir no Estado. E na mesma matéria, ela falou ainda de como será a sua parceria junto ao governo federal, já que até então, Carlos Moisés, na época da eleição, ali, entre aspas, surfou na onda Bolsonaro. Mas assim que eleito, romperam-se os laços. Será que com Daniela Reiners, que tem até um laço um pouco mais afinado com o presidente, será que o governo federal terá um olhar diferenciado para Santa Catarina? A governadora falou sobre o assunto. Como um dos critérios que eu passei para o colegiado também, que eu já mencionei aqui, o Estado de Santa Catarina não pode parar. A gente vai ter que fazer essa transição, esse governo que começa hoje não pode fazer Santa Catarina parar. Os contratos, não posso falar individualmente porque a gente precisa estudar e eventualmente alguns precisam ser revistos, mas a ideia principal, e sempre foi das principais defesas que eu fiz, é a necessidade de infraestrutura em Santa Catarina. Eu acredito sim que tudo que nós precisamos é infraestrutura, porque o resto de Santa Catarina realmente faz sozinho, como muitos dizem. Nós somos um povo empreendedor, pujante, é um estado que é visto, e que isso às vezes, a forma como nós somos vistos como uma ilha, que tudo dá certo, que tem tudo, e que nos orgulha muito, mas às vezes isso nos prejudica, porque dá a impressão de que Santa Catarina não precisa nada. E o que eu tenho defendido já em Brasília, e que agora eu defenderei com muito mais veemência, é que nós precisamos sim de infraestrutura e que isso não é um gasto. Investir em infraestrutura em Santa Catarina não é um gasto, é um investimento que num curto período de tempo esse investimento volta ao governo federal, ao governo do estado também, em renda, em desenvolvimento, porque a capacidade da nossa gente é sim muito diferenciada e nós precisamos sim ser prestigiados, e eu tenho certeza que esse canal com o governo federal, essa comunicação com o governo federal, e aliás foi uma das determinações que eu já dei hoje, para que a gente avalie tudo que a gente pode buscar de recursos no governo federal, seja para infraestrutura, em todos os setores da nossa administração, para que a gente realmente busque esses recursos para o nosso estado. E a infraestrutura, com certeza, é uma das minhas prioridades. Então, essa aproximação com o governo federal é extremamente importante. Eu sempre fui, enquanto vice-governadora, eu sempre fui muito bem recebida em Brasília, as minhas pautas sempre foram atendidas. Só tenho a agradecer ao governo federal pela forma como me recebeu, pelo apoio que sempre me deu. Diante da minha lealdade também ao projeto que nos elegeu. E agora, com certeza, na condição de governadora, vou ter ainda mais acesso e, já, como eu falei, eu já pedi para fazer o levantamento de todas as possibilidades que a gente conseguir buscar de recursos no governo federal para beneficiar Santa Catarina. E a infraestrutura, não tenha dúvida, que é o que eu vejo que Santa Catarina mais precisa, Então, em relação ao coronavírus, a gente tem o nosso ente maior, é o Ministério da Saúde, o governo federal, que realmente dá um norte para as ações aqui. As ações em Santa Catarina estão estabelecidas já, evidentemente que algumas coisas eu vou fazer mudanças, melhorias, digamos assim, e o mais importante, é difícil pautar, vou seguir esse ou esse caminho. É uma situação em que a gente precisa realmente avaliar cada caso, cada situação, porque nunca fui a favor da generalização, do fecha tudo. Eu já me manifestei várias vezes nesse sentido. Eu acredito que a gente precise cuidar dos doentes, de acordo com o quadro clínico de cada um, que é diferenciado. O alinhamento, evidentemente, que existe com o presidente Bolsonaro, mas existe esse entendimento de que a gente precisa avaliar
cada situação, cada paciente, pela evolução diferenciada que cada paciente tem, né? Alguns que têm comorbidades, têm dificuldades maiores, alguns passam e nem percebem que passaram pelo coronavírus, né? Então, é uma situação que eu volto a me pronunciar futuramente, depois de fazer um estudo mais aprofundado, inclusive, do nosso estado e de cada cidade. E volto a dizer que a gente tem essa determinação também do STF, que dá liberdade maior para cada município, de acordo com a sua realidade, volto a dizer. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. Jovem Pan.